Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez em meio à realização do 51º encontro da Ufadeb Jardim Ângela e hoje nós temos a grata satisfação, claro, é muito bom receber convidados, pessoas de fora, mas tão honroso quanto é quando nós temos a oportunidade de entrevistar um amigo, prata da casa, e nesta noite estamos aqui com o pastor Josiel Oliveira, e eu sei que para quem esteve no culto não vai ser uma surpresa, você pode até pensar assistindo, Josiel está aqui porque pregou na festa, mas meus irmãos, uma brincadeira interna que existe entre os obreiros daqui é que nós falamos que Deus tem sim seus preferidos, porque o pastor Josiel, além de pregar muito bem, sabe tocar e canta de uma maneira maravilhosa, com muita graça de Deus. Então, pastor José, é um prazer para nós tê-lo conosco. Brincadeiras à parte, nós sabemos que é Deus quem dá os dons, os talentos, mas para nós é uma honra sempre podermos ser abençoados pela sua vida. E nós gostaríamos que nesse momento o senhor desse seu primeiro alô, a paz do Senhor para os irmãos e as suas considerações iniciais. Eu que me sinto honrado, para mim é um privilégio muito grande. Pai do Senhor a todos os irmãos, principalmente aos nossos irmãos queridos aqui do Jardim Ângela. Foi uma noite assim maravilhosa, me senti honrado mesmo. É como você disse, né? A gente costuma ver muita gente de fora e às vezes, quando a gente de casa é lançado na oportunidade, às vezes a gente não sabe nem o que fazer, né? E foi essa minha reação hoje. Realmente as minhas pernas tremeram bastante. E cantar para um círculo de oração como esse aqui é uma coisa maravilhosa. Então, a alegria, a honra, a satisfação foi toda minha. Glória de Deus, a honra é de Deus. Mas me senti muito, mas muito feliz essa noite. Glória a Deus. E pastor José, para a gente iniciar, claro que é uma brincadeira que a gente faz, mas nós sabemos que Deus dá a cada um a medida como Ele tem o desejo de usar. E eu creio que as pessoas te perguntam muito do quesito da pregação, mas esse amor pela música, quando foi que iniciou? Foi junto com o Ministério da Pregação? Foi até antes, tanto no quesito de ser um músico, de tocar, quanto de louvar ao Senhor? Olha, eu costumo dizer que a melhor escola, na verdade, não sou eu, muita gente aí fora fala, inclusive pessoas fora do ambiente igreja, né, fora do ambiente religioso. Eles falam que a melhor escola musical do mundo que existe é a igreja. É verdade. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar até na música secular, as grandes referências, inclusive, do tempo passado, né, desde Elvis Presley e tantos outros, as suas origens foram na igreja. É verdade. Até hoje, os popstars, né, as cantoras pop, outros cantores também têm a sua origem na igreja. E para o músico também não é diferente. Né? Eu tenho muitos colegas que hoje tocam tanto fazendo gravações para o mundo gospel, mas também para músicos seculares. E eles começaram na igreja. Né? A minha história é semelhante, não é tão diferente. Eu venho de um lar onde minha mãe canta, né? Parte da família dos meus pais também tocam e cantam, então foi só uma questão de osmose. Né? Então, iniciei cantando. A princípio tive as primeiras oportunidades, então pregar mesmo foi o início. Depois dos 15 anos foi quando eu comecei a interagir com música, né? E sempre ali, a igreja é aquela coisa, faltou o baixista, aí o guitarrista corre e vai tocar no lugar do baixista, faltou o tecladista. E eu no ministério também, às vezes, o pregador não chegou ainda, o irmão fulano de tal, você vai falar, o obreiro não pode vir, então chama o diácono para poder pregar. Então a igreja ela é uma faculdade, né? Exato, e principalmente para quem congrega com o pastor Marco, a gente sempre tem que estar preparado. O obreiro do pastor Marco sempre precisa, como ele fala, ter um pedacinho de pão no bolso, sempre tá com a viola afinada, porque a gente nunca sabe quando vai ver oportunidade, mas eu acredito que assim, é justamente nesses momentos que o obreiro é desafiado, que a gente digamos, pego no susto, é que a gente vê e a gente sente o quanto realmente somos dependentes da graça de Deus, porque às vezes a gente tá ali, não diria desapercebido, não seria a melhor palavra, mas talvez a gente vem pro culto sem essa expectativa de falar, a gente pensa, eu vou sair de casa, vou adorar, vou ouvir uma palavra, e às vezes é justamente o dia que Deus derrama uma porção especial de graça e usa, não é verdade? É verdade, nada melhor como a pressão para forjar o diamante, né? Então você tá... eu lembro de uma fala do pastor Roberto José, lá de Abreu e Lima, ele fala assim, o obreiro tem que vir para a igreja, aí ele mostrou, né, a Bíblia dele, ele com o dedo aqui. Então você tem que, o obreiro vir para a igreja com o dedo aqui no meio, já com a passagem pronta, porque se tiver que falar, e o pastor Marco, ele tem
essa característica também. E ainda mais como um pastor que tem uma sensibilidade, ele sabe quem são as pessoas que Deus direciona também. Então, todos nós aqui já fomos testados, né? Então, é um aprendizado assim contínuo. Quando você acha, eu já aprendi tudo, não. Com certeza você vai ser testado em alguma coisa para você poder evoluir mais. Né? É verdade. E puxando um pouquinho mais para o tema que está sendo tratado nesse congresso, baseado em Atos 1:11, falando justamente sobre a expectativa da igreja pela volta de Cristo, nós vimos aqui que os hinos escolhidos e direcionados certamente por Deus nessa noite para que o Senhor louvasse foram justamente nesse sentido. Primeiramente falando de Isaías, sobre as promessas da vinda do Messias, logo após também tratando sobre hinos que falavam sobre a hora de partir, falando da santidade de Deus. Isso foi algo já pensado antes? Algum hino foi no improviso? Conta pra gente um pouquinho como que foi. Na verdade, assim, eu fui forjado no círculo de oração, né? Minha mãe foi regente, dirigente do círculo de oração, e desde que eu me entendo por gente, esses louvores sempre marcaram toda uma geração, né? Então, você cantar Está Chegando a Hora de Partir, ou o Canto dos Serafins, né? São hinos que são clássicos, assim, no universo ali do círculo de oração, no mundo das irmãs, né? Então, quando eu recebi o convite, a irmã Flávia fez o convite, eu confesso que eu tremi um pouco, porque falar em casa, né? E ainda mais para círculo de oração, eu tenho um respeito muito grande, muito grande. Às vezes, até brincando, quantas vezes eu até falei para o pastor Marco, né? Quando o ciclo de oração começava a cantar, eu falava, agora o culto começou. É verdade. Porque as irmãs, não tem como, as irmãs chegam numa pressão, e a vivência, né? E assim, eu já pensei nisso. E o tema, falando de arrebatamento, nada mais propício. Verdade. E confesso que eu sempre gosto muito, quando cantando ou pregando, eu gosto muito de obedecer a temática. E são hinos, assim, maravilhosos, né? Então, me senti totalmente à vontade, embora as pernas tremendo, mas... No momento, claro, a gente sabe da responsabilidade que seja transmitir uma mensagem, louvar o Senhor, diante da igreja, principalmente num evento dessa envergadura, mas é o que já dissemos aqui anteriormente, é justamente nesses momentos que Deus derrama uma porção especial de graça e a gente vê que é Ele que conduz. E justamente nesse sentido, os que já te ouviram ministrar, a gente vê que você tem bastante costume de, durante a mensagem, colocar um hino da harpa, um trecho de um louvor, porque nós cremos que isso edifica também a mensagem. Mas diz pra gente, isso é algo que você sente que sempre que você faz muda um pouquinho o ambiente, é algo que é realmente um estalo que vem na mente na hora, que pra gente que é cristão crê que é o Espírito Santo que funciona. Conta pra gente um pouquinho do porquê de fazer isso, e isso é um costume desde sempre. Olha, é uma coisa que ultimamente eu tenho parado para pensar um pouco, né? Nunca é premeditado. Sim. Claro que às vezes você está em casa meditando na mensagem, preparando o esboço ali, você lembra naturalmente de uma frase, de um verso, de um hino e tal, e você está pregando Bíblia, né? Então está pregando, você está cantando Bíblia. Enquanto você tem a mensagem, o louvor ele é baseado naquilo que você está pregando. Mas assim, eu confesso que ultimamente esse costume, o pessoal até brinca, né? Tá pegando aqui, porque os obreiros estão começando a pregar e cantar. E é maravilhoso, sabe por quê? Vocês me dêem a liberdade de falar, o fato de que a gente está vivendo um momento em que tantas músicas não têm base bíblica nenhuma, quando você tem oportunidade, pregando, ou depois da mensagem, seja lá como for, você ter oportunidade de cantar a Bíblia, que são os hinos da harpa, ou até do cantor cristão, e tantas outras músicas sacras, é um momento oportuno, é maravilhoso. Então, para mim é gratificante. Como músico, então, né, aí na nossa mente tem aquela dinâmica da harmonia, aquela coisa maravilhosa. Então, eu confesso para você que é uma novidade para mim, né? Como eu disse, não é premeditado. Mas, às vezes, até pregando fora. Estou em determinados lugares e, às vezes, no meio da mensagem eu canto. E, certamente, assim, Deus tem abençoado. Né? Deus sempre toca em alguém, Deus derrama uma graça na igreja, então é maravilhoso. Unir o útil ao agradável. Justamente. E eu estava recordando aqui que, se não me falha a memória, no ano de 2023, foi realizado aqui pelo nosso pastor um evento
musical, e você foi um dos palestrantes desse trabalho, Sim. que foi mais especificamente voltado para a regência, mas na sua fala você tocou muito nesse ponto da importância da gente entender o que uma melodia, que uma música pode fazer com uma pessoa, da forma com que ela toca os sentimentos, as emoções da pessoa, e eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, até como um teólogo, um estudioso que nós sabemos que você deixar até, eu poderia dizer, como um conselho, não só para o círculo de oração, mas para todos que estarão vendo essa entrevista, da importância de nós voltarmos a colocar na nossa mente, no nosso coração e também nos nossos ouvidos hinos, músicas que realmente sejam baseados na palavra, pautados na palavra, porque nós vemos aí louvores que só são denominados como louvor, mas que na verdade louvam ao homem, falam do ego. Traz um pouquinho pra gente, justamente por esse seu conhecimento, da importância de nós nos preocuparmos em ouvir coisas que nos edificam, e principalmente no momento de louvar hinos a Deus, não a nós mesmos. É interessante que quando a gente fala de música, né, nós temos uma diferenciação entre o que é música e o que é hino. Né? Até o final dos anos 90, nós chamávamos canções, músicas, e nós costumávamos chamar de hino. Não é à toa que há essa diferenciação. No hino você exalta qualidades, você exalta atributos, você destaca características específicas de alguém, de um ser. Então, principalmente de Deus, você, ao cantar hinos, você exalta a pessoa de Deus, os seus atributos, né, suas obras. Então, eu tenho uma certa preocupação nesse sentido, porque nós estamos vivendo um momento de uma carência poética, uma carência bíblica nas letras. A questão da melodia, da harmonia, isso é simples, qualquer um pode produzir. Né? Qualquer um senta no estúdio com um teclado, um violão e produz ali belas harmonias, belas melodias. Mas o que está por detrás disso, que é a base, que é o chão da música, que é a letra, nós estamos pobres, né? Nossa geração está empobrecida. Então, eu penso que, como o pastor Marcos costuma dizer aqui, e como músico, eu entendo o que ele fala sobre as notas que exaltam sentimentalismo, né? Harmonias que envolvem muitas emoções e pouco o intelecto. O hino não. O hino você destaca a característica de Deus, seus atributos, sua natureza, seu ser, suas obras, mas o seu intelecto também ele é envolvido nesse raciocínio de você cantar, porque o hino ele te remete a pensar. O hino ele praticamente te desenha na mente, no momento enquanto você está louvando, você é levado, arrebatado em pensamentos a imaginar o que você está cantando. Já a música não. Então, outro fator é interessante. Por que a música é importante, como você perguntou, a importância da música? Porque não é à toa que Deus ordenava Davi tocar para Saul. Verdade. Né? Se a música não fosse importante. Se a música não fosse importante, no céu não haveria cânticos, não haveriam louvores. Né? Então, no céu não haveriam corais, miríades e miríades de anjos louvando ao Senhor. Então, a música, ela também é importante. E aí eu acrescento algo a mais. Nós precisamos unir o que é útil ao agradável. Uma boa mensagem, uma boa palavra, mas também bons hinos. Verdade. Selecionados, pensados teologicamente e biblicamente. Verdade. Eu acho que a nossa geração está muito carente disso, muito carente. Então, vou dar um exemplo, né? A pregação de hoje falando sobre cantares, em determinado trecho, no capítulo 4, 5, o pregador falando sobre a sulamita se achando, eu sou estranha porque diante das donzelas de Jerusalém eu sou queimada do sol, elas são branquinhas e tal. Eu me sinto uma rosa de Saron, um lírio. Aí na hora que ele estava pregando, eu me lembrei, entre o lírio no meio dos vales está um amigo que é caro para mim. Então é poesia, é Bíblia. E a nossa geração está carente disso. Está muito carente. E eu acredito que assim, isso que você falou é muito importante, porque a gente não pode partir por um extremismo para nenhum dos lados, porque é óbvio que nós entendemos que a palavra ela tem a primazia total no culto, porque a voz de Deus para nós é a palavra dele sendo pregada para a igreja. Mas ao mesmo tempo que tem igrejas que deixam apenas 20 minutinhos para a palavra porque priorizam hinos durante todo o culto,
nós também não podemos nos deixar levar por um pensamento de que não, é o suficiente, orou, levantou, leu a palavra, vamos para casa. O que você trouxe é importante justamente por isso. A gente não deve tirar os louvores, os hinos a Deus do nosso meio, mas justamente isso, nos preocupar com o que nós estamos louvando. Sim, exatamente. É um fator importante que é a inspiração, né? Uma coisa é inspiração, outra é revelação. Inspiração no linguajar do músico, é aquele dia que você acorda com a mente leve, fértil para você produzir e pensar em coisas. Só que no olhar cristão, a inspiração ela está voltada à ação do Espírito Santo em nos direcionar da melhor forma possível. Se tratando de música, o Espírito Santo sempre nos levará, com a sua inspiração, a tratarmos a música de forma bíblica. O Espírito Santo nunca conduzirá alguém com a sua inspiração, com a sua ação na vida do músico, do cantor, nunca vai levá-lo a se contradizer com as Escrituras. Né? Então, é primordial. Eu vejo uma carência muito grande. Para mim é extremamente preocupante isso. É verdade. Falando sobre inspiração, mas agora trazendo um pouquinho mais para contexto familiar, os irmãos conhecem o pastor Josiel, sabem, ele é casado com a irmã Cecília, eles têm o seu filhinho Mateus. O Mateus com certeza vai ter referência tanto de pregador quanto de cantor, de músico, o caminho para ele não vai faltar. Mas eu gostaria, pastor Josiel, que você trouxesse para a gente quem foram as suas inspirações ou seus espelhos, tanto no quesito musical, seja na parte de tocar mesmo ou louvar, e também no quesito da pregação. Quem foram as suas grandes inspirações na juventude, até mesmo na infância, dentro do seu ministério? Pessoas que você sempre olhou e teve ali como espelhos para o que você sentia no coração de desejo de realizar no futuro. Olha, a minha referência, eu costumo usar sempre essa frase quando eu posto, sempre no aniversário do meu pai e da minha mãe. Eu costumo dizer uma frase que, graças a Deus, Deus foi tão bom comigo que eu não precisei olhar para fora da minha casa. Glória a Deus. Eu não precisei olhar, procurar nada além dos muros da casa do meu pai. Meu pai é diácono da igreja, né? Minha mãe já foi regente, dirigente do ciclo de oração, e desde que eu me entendo por gente, eu vi a minha mãe pregando em cruzadas, pregando em congressos, em círculos de orações, meu pai em culto ao ar livre, e minha mãe cantava, né? A minha mãe me contava as histórias das cruzadas evangelísticas que aconteciam no Nordeste com o saudoso pastor Bernardo Johnson, e ela se envolveu com isto, né? O pastor João Caetano, inclusive, esteve aqui em uma das nossas reuniões, né? Foram referências, pastor Elianai Cabral. Então, todas essas referências acabaram que me moldando. Eu costumo dizer que eu sou da old school, né? Que é a velha guarda, né? A velha escola. Com todo respeito aos que estão chegando agora. Mas é porque isso, a gente tem saudade devido à forma com que essas pessoas tratavam as coisas de Deus, o zelo pelo sagrado que eles tinham. Então as minhas referências, tanto pregando quanto cantando, foram os meus pais. Né? A minha mãe teve algumas participações lá atrás, no famoso LP, né? Gravou cantando. Minha tia, ela não tem visão hoje, né? Teve glaucoma, mas fazia dupla com a minha mãe, cantava. Então toda essa formação musical e a parte bíblica foi dentro de casa. Então eu me sinto muito feliz. E os que chegaram depois serviram como instrumentos de Deus para me lapidar. Né? Então a gente tem um provérbio que diz que você só enxerga longe se você subir em ombro de gigantes. Né? Então as pessoas que hoje, a física diz que o homem é produto do meio, então hoje nós somos um pouquinho de todo mundo. Eu sou referência a meu pai e minha mãe, mas eu sou um pouquinho o Marco Almeida, você é pastor Marco Almeida, um pouquinho. Nós somos um pouquinho a irmã Flávia, um pouquinho a liderança, um pouquinho alguém. Então é absorvendo sempre o que há de melhor no nosso meio. Né? Então as minhas referências foram essas. É verdade. Justamente nesse contexto, que conselho você deixa, não só para a juventude, mas também para as pessoas que já estão no momento mais maduro da vida e também do ministério, porque algo que você tocou que é muito importante, a gente sempre precisa estar disposto a aprender. A gente nunca pode pensar que é dono da verdade, a gente sempre tem coisas a aprender. Que conselho você deixa tanto para esses jovens que te veem como uma inspiração hoje também, mas também para os demais irmãos que estão no momento mais maduro da fé? Como nós encontramos essa referência? O que nós precisamos enxergar em alguém para ter esse alguém como uma referência para nós?
Olha, é interessante. E é uma resposta que eu tenho que dar com muita responsabilidade, porque o fato das pessoas olharem para você como algum tipo de referência ou alguém que inspira elas, a gente precisa ter um certo cuidado. Eu tenho um certo temor, porque eu sempre fui direcionado a olhar para as pessoas mais experientes que eu, né? Às vezes a gente pode ter um pouco mais de leitura, um pouco mais de conhecimento que alguém, mas a vivência, ela ainda é o diferencial, né? Então, quando a gente, por exemplo, se assenta numa reunião de obreiros e a gente vê, às vezes, um pastor mais avançado em idade falar, às vezes bate até no coração aquela coisa, a gente alimenta uma expectativa que alguém trouxesse fogo, trovão, aquela coisa, mas o cabelo branco ainda diz muito. Com certeza. Tem uma história muito interessante, eu aprendi isso de um pastor há muitos anos atrás, nunca mais esqueci, só para exemplificar essa questão de referência. Conta-se a história de um repórter recém-formado. Ele entrou na sua profissão e ele foi direcionado para um dia acompanhar uma sessão na Câmara Federal. E ele chegou num dia em que os famosos, entre aspas, não estavam. Só estavam os mais experientes, cabeça branca e tudo, falando com aquela fala mais compassada e tudo. Aí esse repórter inexperiente, ele falou assim, tá chato hoje aqui a sessão, né? Perguntou pro seu colega. Aí o colega respondeu, mas por que você acha? Não, porque os famosos, aqueles que gritam, que falam, os deputados mais eloquentes não estão aqui hoje, só tem esses senhores aqui. Aí o colega dele, já experiente, falou, engano seu. O mais fraco deles aqui conserta relógio com luva de boxe no escuro. Então, significa que a experiência, a vivência, ela ainda é mais importante do que qualquer tipo de conhecimento que a gente tenha adquirido. Então, escolha as boas referências, tenha sensibilidade. Se não tem, ore a Deus, que Deus vai te direcionar e te canalizar para as pessoas certas que serão bênçãos na sua vida. É verdade. Até partindo já para nós encerrarmos, eu acredito que justamente esse ponto da experiência a gente já pode ligar justamente do evento que nós estamos tratando, que é a festa do nosso círculo de oração. Eu acredito que nós vemos muitas irmãs, principalmente de gerações passadas, que têm esse perfil. Irmãs simples, às vezes uma fala bem mansa, sem ser dotada de todo aquele conhecimento histórico, quando vai dar uma saudação não consegue trazer todo um contexto, mas a gente vê a ação de Deus na vida dessas pessoas. Sim. E eu acredito que isso nos leva a pensar em algo que nós podemos ter como um espelho no círculo de oração. A importância de nós, sim, buscarmos o conhecimento, até porque a Bíblia nos instrui a crescer na graça, mas também no conhecimento. Sim. Só que a importância de hoje nós vivemos um evangelho prático, como essas pessoas da geração passada viveram, que talvez Sim. não conheciam tanto de contextualização, não sabiam trazer bases teológicas tão fundamentadas, mas que viviam o evangelho de verdade. Eu penso muito, você citou o texto de Atos, né? Que é a base o tema Sim. da festa. É interessante no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, Jesus fala, recebereis poder ao descer sobre vós. Interessante, e ser-me-eis testemunhas. Quando eu olho para essa geração passada, eu vejo que o quão nós não sabemos de tudo. Esse pessoal tem uma vivência com Deus, uma experiência particular, uma espiritualidade extremamente sensível. E nós não temos. Nós não temos. Nós temos velocidade, eles têm sabedoria. E assim, é interessante que o texto de Atos 1:8 fala sobre as testemunhas, né? Fala sobre os mártires, né? A testemunha no grego é mártir. Veja que todos que estavam com Jesus na escola dele antes da crucificação, todos eles sabiam expulsar demônios, sabiam curar enfermos, sabiam operar os seus sinais, mas faltava algo. E o fato de Jesus ordenar eles esperarem antes de irem é justamente esse quesito, é a convicção. E tem coisas que não é o estudo, não é o conhecimento, é a vivência com o Espírito Santo, é o lidar diário com Deus, as experiências que a graça de Deus produz em nós, que vai gerar em nós a convicção que essas mulheres têm. Porque assim,
com todo respeito, né? Eu fico pensando o quanto essas mulheres não recebem de Deus, às vezes lavando a louça em casa, orando a Deus pelo filho, pelo marido que está distante, afastado. E quais são as nossas preocupações? É o boleto da faculdade? As nossas preocupações como jovens, né? É a conta da internet e tal. Essas mulheres, enquanto nós estamos preocupados com essas coisas, elas estão preocupadas com a transformação de um lar, com a salvação de um ente querido. E isso aproxima elas de Deus, né? É as famosas marcas que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, né? Tem marcas que é só o Espírito Santo que vai produzir em nós. E convicção. Existe uma diferença entre alguém falando com conhecimento e sem convicção, e às vezes você pode pegar alguém que nem tem tanto conhecimento, mas ele tem uma vivência com Deus que produz uma convicção na fala que é extraordinária. Até porque tem coisas que, se não for o Espírito Santo para iluminar a nossa mente, não tem conhecimento que vai resolver. Exatamente. A gente tem um exemplo muito bom na Bíblia, texto de João 3, conversa de Jesus com Nicodemos. Sim. Nicodemos, um mestre, dotado de toda a ciência, de todo o conhecimento, de toda a sabedoria no que dizia a respeito à lei. Mas quando Jesus falou para ele do novo nascimento, como assim, Jesus? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Então tem coisas que, se não for o Espírito para iluminar a nossa mente, para nos dar essa inspiração e essa capacidade de compreender as coisas que são de cima, não adianta. E eu acho que é isso que a gente vê nas nossas irmãs, a sensibilidade que elas têm para, mesmo às vezes sem tanto conhecimento, conseguir distinguir coisas que às vezes um doutor está no culto e não consegue perceber. E a forma com que elas conseguem ouvir a voz de Deus nos trabalhos é algo extraordinário. Eu acho que é por isso que a gente vê a forma tão especial com a qual Deus se manifesta em trabalhos como a festa do ciclo de oração. Parece que o Espírito Santo tem até uma certa facilidade. Exato. Né? A coisa é tão... Eu falava para o pastor que estava do meu lado, eu falava assim, tá leve o culto hoje. Verdade. Tá solto. Às vezes você sente que o clima espiritual está propício para Deus fazer qualquer coisa. Essas mulheres têm uma sensibilidade fora do comum. Começa o hino da harpa e a gente já sente um toque diferente. Até por isso eu acredito que é o evento que a gente tem mais expectativa aqui dentro do setor. A festa do círculo de oração sempre é um marco aqui dentro do setor. Eu poderia até fazer um adendo. Certa vez a gente conversando com alguns amigos, mais uma perspectiva teológica, né? A gente falando sobre as fronteiras da igreja. E aqui eu rasgo mesmo elogios ao círculo de oração, porque, como eu disse, todos nós somos frutos de bênçãos geradas debaixo do joelho dessas mulheres. É verdade. Elas intercedem. E às vezes não pega nem no microfone, nunca apareceu foto no banner, nunca teve uma oportunidade. Não, mas está lá orando. Ela sabe o meu nome, o seu nome, talvez a gente nem saiba o nome delas, mas elas não esquecem da gente. E aí, falando numa perspectiva mais teológica, a respeito do esfriamento, liberalismo teológico, outras coisas que têm adentrado a igreja, e às vezes a gente percebe a influência secular em adolescentes, em jovens, às vezes até em obreiros. Mas tem uma coisa que, quando eu olho para o círculo de oração, eu vejo a única fronteira que ainda não cedeu. Glória a Deus. Não cedeu. Quem lida com teologia, aqui está o pastor Marcos Romão e outros pastores, quem está assistindo, está entendendo o que eu estou falando. O círculo de oração ainda tem uma sensibilidade, tem uma experiência com Deus que ainda mantém essa última fronteira de pé. No dia que Deus queira que não, que Deus preserve o círculo de oração, porque a gente percebe, de certa forma, o secularismo influenciando os mais jovens, mas o círculo de oração ainda mantém as suas trincheiras ainda ativas. Então, e o fervor dessas mulheres, o temor, a simplicidade, a pureza e a experiência que essas mulheres têm ainda refletem muito nos nossos ministérios. É verdade, por isso ainda hoje algumas irmãs já com os cabelos brancos ainda louvando e pedindo para Deus reacender a chama, não permitir que o coração se esfrie, enquanto nós vemos tantos jovens que às vezes deveriam estar vivendo o auge da sua vida espiritual, da sua vida de experiências com Deus, e às vezes tem outras prioridades. Pastor Josiel, muito obrigado. O bate-papo foi ótimo. Acho que a gente ainda podia estender aqui por muitos minutos, mas fica aqui a nossa gratidão. Deus continue te preservando dessa maneira, humilde, mas cheio de graça, conhecimento, sabedoria. E fica também o nosso agradecimento ao nosso pastor Marco Almeida, nossa irmã Flávia, que é a coordenadora desse círculo de oração. E eu acho que aí você deixa uma mensagem final para nós, mas creio que algo que deve ficar marcado no nosso coração dessa conversa é isso. O conhecimento, ele é muito bom, nós devemos almejar, buscar. Está do lado de uma irmã do círculo de oração,
tem uma orientação para dar, nós podemos fazer isso, mas jamais deixar de respeitar a experiência e a vida com Deus que essas mulheres têm, porque é algo diferenciado. Com certeza. Nós somos cobertos de oração, né? Nós somos cercados de oração para essas mulheres. E a minha palavra agora é para os que estão, os da nossa geração. Tenham um pouco mais de paciência. A nossa juventude, ela tem pressa, né? Ela tem pressa, ela tem fobia, tem agonia e quer as coisas para ontem. E quando nós sentamos para ouvir os testemunhos dessas mulheres, a gente aprende o que é viver na dependência de Deus, o que é viver o tempo de Deus, a oportunidade de Deus, a forma de Deus trabalhar. Todos nós somos frutos de oração. Então, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a Ufadeb aqui, o Círculo de Oração, Jardim Ângela, Setor 14, da sede, coordenação da irmã Flávia, as outras irmãs das congregações, e eu me sinto feliz por participar desse momento. Porque eu vejo que é a melhor forma que a gente tem de honrar essas mulheres. É verdade. Elas estão o ano inteiro intercedendo pela gente. Num congresso como esse, não custa nada a gente pegar nas mãos cansadas e fazer como foi pregado ontem, né? Moisés ter as suas mãos erguidas. Então, a minha oração é para que Deus conserve essas irmãs, essa graça, nessa alegria, nesse fervor. Às vezes a gente está até desanimado e tem irmãs de 70, 80 anos lá no pique, né? A gente tem muito que aprender com elas. Então, parabenizá-las e pedir a elas não cessem de orar pela gente. Nós somos frutos disso. E me sinto honrado. Eu estou sem palavras aqui para descrever o que foi que Deus fez hoje, tem feito nesses dias. Nós temos mais 2 dias ainda, amanhã e domingo, que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Então, me sinto honrado. É isso que eu tenho para falar. E a minha geração, aprendamos mais com essas mulheres. Então, pastor Josiel, fica mais uma vez aqui a nossa gratidão. Muito obrigado por esse bate-papo edificante. Nós pedimos aos nossos irmãos e às nossas irmãs, principalmente, que continuem acompanhando as nossas redes sociais, pois teremos ainda mais entrevistas como essa e tenho certeza que Deus continuará falando ao seu coração através de momentos edificantes pautados na palavra e no verdadeiro louvor a Deus como estes. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Falta pouco. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja. Ele vem. Vigia, sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade. Medita a Igreja de Jesus. Aleluia. Que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Visita a Igreja de Jesus. Dia glorioso. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, lá não haverá cemitério, lá não haverá morte,
Lá não haverá dor, lá não haverá angústia, lá não haverá temor, lá não haverá terror, lá haverá vida, lá haverá vida, lá haverá vida, lá haverá vida, lá haverá paz. Te prepara para dar adeus a este mundo, te prepara para deixar a angústia para trás, te prepara para deixar o temor para trás. O céu vai abrir, nós vamos subir. E quando